O Senhor estabelece sua cidade para sempre. Salmo 47. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E aquilo que de fato Deus estabelece é para sempre. Ao exemplo da cidade, é símbolo do selo da união de Deus com Israel, exemplificando que aquilo que de fato é estabelecido por Deus permanece, sinal da sua fidelidade, e deve chamar a nossa atenção para que também sejamos fiéis e comprometidos com a aliança de Deus. Não simplesmente com palavras, com gestos vazios, mas com a vida convertida. A grande aliança é a nossa consciência, é uma vida renovada em Cristo, para que possamos verdadeiramente aprendermos a sermos obedientes, assim como nosso Senhor. E na primeira leitura de hoje, do segundo livro dos Reis, capítulo 19, do versículo 9 ao 11, 14 ao 21 e versículo 31 ao 36, pode ser diretamente ligado com o Evangelho de Mateus 7, do versículo 6 e versículo 12 ao 14. O Evangelho de hoje é onde temos a clássica expressão: não dei aos cães as coisas santas, nem atirei vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Mas qual que é o sentido? Vejamos o contexto da primeira leitura, porque se simplesmente pegarmos as passagens soltas, vai ficando sem sentido. A primeira leitura, Ezequias confia completamente em Deus para a salvação de Jerusalém, mesmo diante das provocações de Senaqueribe, ou seja, Jerusalém está cercada, sitiada, e Senaqueribe despreza e ridiculariza essa confiança. No Evangelho de hoje, o que Jesus instrui? A não dar o que é sagrado aos que desprezam cães e porcos, uma metáfora que pode ser relacionada com a confiança de Ezequias em Deus sendo desprezada pelos assírios. E Ezequias reconhece a inutilidade dos deuses das nações que os assírios destruíram, pois eram apenas madeira e pedra moldados por mãos humanas. E da mesma forma, Jesus ensina a reconhecer aqueles que não apreciam ou respeitam o que é sagrado. Se na primeira leitura no texto diz que os assírios, ao dominarem outros povos, eles pegavam seus deuses e jogavam no fogo, agora aqui é diferente. Há um verdadeiro Deus, aquele que não só estabelece a sua aliança, mas permanece fiel a ela. E aqui não existe um ídolo, existe o Deus da vida, aquele que participa da história da salvação. E o interessante é que, no contexto, depois de 5 versos que nos falam de maneira bastante enérgica para não julgarmos, nós temos que ampliar o nosso leque aqui para o capítulo todo de Mateus. Jesus agora nos diz que precisamos julgar. E nos diz que somos capazes de julgar adequadamente e de distinguir porcos e cães das criaturas mais dignas. Antes de examinarmos o significado dessa passagem, precisamos olhar para o significado dos cães e porcos pela perspectiva judaica. Para nós, um cão é um bichinho de estimação que muitos de nós adora ter e abraçar. O cão é, para muitos, o melhor amigo do homem. Não era assim, porém, no mundo antigo. Os cães eram carniceiros semi-selvagens. O próprio nome deles era um termo desagradável e desonroso. De maneira similar, para a mente judaica, o porco representava tudo quanto era impuro e proibido. Não estamos, portanto, lidando com julgamentos de limites estreitos, mas com uma discriminação baseada em atributos externos. Qualquer pessoa pode dizer a diferença entre um porco e uma ovelha. Assim, os cristãos também devem julgar no sentido
Não de ficar discriminando, mas com base de ações exteriores e das atitudes. Não se cabe de ficar falando das pessoas, fofocando, apontando o dedo, colocar uma medida descabida, não é isso. Agora, as ações, elas remetem a uma ideologia, e a ideologia, ela pode distorcer aquilo que é o ser humano. Então precisamos tomar todo o conselho da palavra de Deus naquilo que nosso Senhor diz. Por que aspecto? Novamente, na primeira leitura, há um contexto de conflito. E muitas vezes na nossa realidade há um contexto de conflito. A vida que nós procuramos viver em Cristo Jesus, perante as ideologias do mundo, perante os sistemas, as circunstâncias da vida. E o que Jesus diz? Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Então vejamos bem. A lógica da medida do julgamento não é para apontar o outro e oprimi-lo. Muito pelo contrário. Aqui temos a regra de ouro. O amor que você estende às pessoas é o amor que você quer receber? A forma que você trata as pessoas é a forma que você quer ser tratado? E Jesus continua no versículo 13: Entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta e espaçosa é o caminho que leva à perdição. Em comparação com a primeira leitura, Ezequias e o povo de Judá enfrentam um caminho difícil e estreito, confiando em Deus contra um inimigo poderoso. E vejamos quantos inimigos poderosos nós podemos ter ao longo da nossa caminhada em nossa vida. E os inimigos, eles se manifestam de várias formas, não simplesmente em pessoas, circunstâncias, pensamentos, decisões críticas acerca daquilo que acreditamos para não contrariar a nossa fé. Então, estreitar o caminho é se colocar num processo de fidelidade e aliança com Deus. E não simplesmente acharmos que há um oponente sempre externo. Pode até ocorrer, mas em boa parte daquilo que precisamos caminhar, os desafios surgem exatamente das problemáticas das nossas escolhas. Que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não, que não passe disso e que possamos, novamente, aquilo que queremos que seja feito a nós, que possamos também fazer ao próximo, não no sentido de maldade, mas no sentido da bondade. A justiça, a paz que nós queremos em nossas vidas, devemos estender ao próximo. E se isso acontece, certamente haverá consequências positivas. Agora, se oferecemos e somos rejeitados, haverá também consequências. É um tipo de resposta e resultado para a vida. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.